amigas. Hoje eu estou barbudo e descabelado. Mas apesar dessa barba feia, etc., já vou lhes dizendo o seguinte: essa barba é bem cheirosinha, bem limpinha, lavo ela com shampoo e quem sentiu o roçar dela na nuca nunca reclamou. Sei que com essa introdução eu posso estar parecendo um pouco arrogante, um pouco convencido. Mas é sobre isso que eu gostaria de falar. Sobre isso e sobre outros temas, sobre outras coisas. Ter uma conversa que envolve literatura, vida, coisas do nosso cotidiano. Os arrogantes, eles incomodam de fato e e eu estava conversando com uma amiga minha que é psicóloga sobre essa questão das pessoas ficarem incomodadas com os arrogantes, com as pessoas erradas, etc. É perfeitamente normal a gente sentir esse incômodo, ficar sofrendo, não é bem sofrendo, mas sentir uma espécie de dor, uma espécie de horror, um sentimento de rejeição quando vemos pessoas arrogantes, pessoas erradas, etc. Mas o que não é comum e não é correto é ficar a gente o tempo todo remoendo essas coisas. Existem pessoas que vão passar pela nossa vida que não serão pessoas agradáveis, que serão pessoas que vão nos magoar, que serão pessoas que vão fazer brincadeiras desagradáveis, que serão pessoas que vão tentar nos humilhar. Elas vão passar. Dificilmente nós vamos evitar, nós vamos poder fugir dessas pessoas, a não ser que nós fiquemos dentro de uma cadeia ou de uma grande fortaleza ou de um grande castelo. Mas no fundo, o ser humano, no seu dia a dia, ele se depara com pessoas que não vão lhes fazer bem. Mas, diante dessas pessoas, nós não podemos ficar fechados, alimentando aquele sentimento negativo, etc. Às vezes vale a pena até rir da cara delas, porque coitadas, porque essa necessidade de querer colocar o outro abaixo delas, por que não ver o outro como igual? No fundo, essas pessoas são aquelas que merecem um pouco até da nossa piedade, porque no fundo elas não têm nada, e justamente por não terem nada, por estarem dentro de um vazio, elas tentam preencher com essas coisas, acreditando que a partir do momento que elas se colocam acima das outras, elas vão estar acabando com a própria dor que existe em sua alma, na sua existência. Então, o que eu quero dizer com isso? É que a vida acaba me ensinando, e as pessoas também, e os próprios livros, através dos seus personagens, que nós não podemos perder tempo com quem não nos agrada. O negócio é ir caminhando. Às vezes pode parecer, mas se eu ficar caminhando, 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 caminhando e toda vez que eu encontrar alguém desagradável, eu sempre estarei sozinho. Não, a gente não vai ficar sozinho. Porque eu acho que essa coisa aí de acreditar que nunca, mas nunca eu vou encontrar alguém que me agrade, é simplesmente apostar que o ser humano ele é totalmente negativo, que o ser humano não tem jeito. É uma visão pessimista da humanidade. E eu penso que a gente também tem que começar a acreditar que o ser humano ele pode aprender. Aliás, você não acredita que você mesmo pode aprender? Porque que pessoa é você que olha para si mesmo e veja, nossa, eu sou perfeito, eu não vou me lidar com esse tipo de pessoa, com esse arrogante, com esse explorador, etc. Você não é a perfeição, você também comete erros. É claro também que de vez em quando a gente também tem que dosar essa coisa aí da arrogância, da perfeição. Sabe, algumas pessoas elas colocam um patamar muito alto em relação ao outro. Qualquer coisinha
o mínimo que o outro faz, uma brincadeirinha, alguma coisinha assim minúscula, a pessoa coloca uma lente de aumento e vê como se fosse as piores das tragédias. Então o que eu quero dizer? Para com isso também de aumentar os defeitos dos outros. Assim como você tem os seus defeitos, você tem os seus erros, você tem que saber dosar, você tem que ter o bom senso. Então não é só, ai, a pessoa não me agradou, a pessoa é arrogante, já me afasto. O que pareceu que eu queria dizer no início, mas não era. Era a primeira parte da introdução aí dessa minha fala é justamente para você perceber uma situação. Só que agora a gente já vai abrandando as situações de forma didática para que haja uma compreensão melhor do que deve ser feito. Nós temos que olhar as pessoas com as suas qualidades e defeitos e ver quais são os defeitos realmente que nos agridem, para não sair também dessa coisa de estar rejeitando todo mundo, assim. E nisso que a gente começa a perceber quais são os defeitos que realmente nos agridem, que nos faz querer nos afastar, que nos faz sofrer, que nos faz querer nos isolar. Nós vamos percebendo que algo dentro de nós, que é a nossa sensibilidade. Todos nós temos sensibilidade, nós somos sensíveis a determinadas coisas, a determinados acontecimentos. Só que essa sensibilidade ela também tem que ser diminuída, porque nós temos que nos fortalecer. Então, diante da agressão do outro, diante de um problema, diante de situações erradas, nós temos que sermos fortes, fortalecer. E fortalecer não é simplesmente também aceitar. Existem situações que a gente tem que mudar. Olha, isso aqui não está errado. Nós temos que conversar com a pessoa, tem que ter diálogo. E o ser humano ele está perdendo essa capacidade de diálogo. Geralmente as pessoas conversam num tom alterado, numa briga, numa arrogância, num furor, numa raiva que não faz sentido. E às vezes a gente acha que ser assim, ser uma pessoa agressora, vai nos dar mais força, vai nos dar mais confiança. E às vezes a confiança, a força não está em palavras rudes, mas em palavras amáveis. Quantas vezes eu fiz isso e também vi outras pessoas fazendo, que é o seguinte: alguém vem com 5 pedras na mão para nos atirar e a gente simplesmente fala na maior doçura com aquela pessoa. E a pessoa, ela estava esperando que a gente se defendesse ou que devolvesse as pedras e a gente simplesmente acaba até quebrando as pernas dessa pessoa com a nossa docilidade, com a nossa amabilidade, e etc. Um exemplo, eu tenho como uma cena assim muito marcante, foi um momento em que Madre Teresa de Calcutá foi pedir ajuda para um homem rico. Então ela estendeu a mão, pediu ajuda, porque ela tinha que cuidar de crianças aí que estavam precisando de alimentos, remédios, enfim, pessoas carentes. E o homem cuspiu na mão dela. Ela pegou, com a maior doçura, fechou a mão, colocou no bolso e falou: "Isso aqui é para mim. Agora, o que você tem para dar para as minhas crianças?" O homem não esperava, o homem imaginava o que ela sairia correndo ou que ela responderia com grossura, mas ela foi amável. "Isso aqui é para mim. E o que você vai dar para as minhas crianças?" E a partir disso o homem simplesmente passou a ajudar a Madre Teresa. Mudou, quebrou as pernas dele, ele não imaginava. Às vezes palavras mais doces, elas podem nos transformar. Mas eu também não vim falar disso, isso é uma parte da nossa reflexão. A outra coisa que eu estava conversando com a minha psicóloga é sobre essa coisa aí das pessoas quererem controlar as nossas vidas nas questões dos gostos literários. Mas isso não fica só restrito aos gostos literários. As pessoas estão com essa necessidade, isso eu já falei em vídeos anteriores, de querer controlar a nossa forma de lidar com o que nós gostamos e determinar o que devemos gostar
e o que não devemos nos gostar. Aí elas, quando a gente fala de um livro que nós amamos e se elas não gostaram desse livro, elas simplesmente ficam remoendo, dizendo coisas, dizendo que fomos falsos porque nosso gosto não bateu. Ou se a gente não gosta do livro que ela amou, também diz a mesma coisa, diz que não entendemos, que nós somos pessoas amarguradas, etc. e tal. E algo que a psicóloga me falou, essa minha amiga, e que ficou assim, é que, na realidade, isso na experiência de leitura, e a gente pode aplicar isso em outras coisas, não importa bem o livro. O livro não é o tão importante para nós, apesar de nós trabalharmos com literatura. O importante é a gente passar a enxergar a experiência literária. Quando a gente coloca o nosso foco não no objeto, não nessa coisa material que pode nos agradar ou desagradar, mas nós passamos a olhar, a focar mais em algo chamado experiência, tudo começa a fazer mais sentido, a ficar mais agradável. E nós passamos a perceber as coisas não como uma perda, mas como um ganho, como algo que vai nos ajudar a evoluir, a sermos melhores. Exemplo, eu li um livro e ele não me agrada. Então eu poderia muito bem ficar assim, nossa, esse livro é uma porcaria, tal. Ah, eu vi no canal lá do Booktube X que falou isso. Aí eu comprei o livro porque ele indicou, mas para mim esse livro foi uma merda e foi a pior coisa que eu fiz. E nós não percebemos que até nas experiências negativas, nós podemos tirar lições de vida, coisas para nós melhorarmos. Sabe, se a gente fica só caminhando numa linha tudo agradável ou tudo ruim, é meio que está morto, né? Lembrando aquela coisa, é até um clichê da máquina do coração. Nós só estamos vivos quando a máquina faz isso. Pois é, a vida é isso. Então, aproveite essas experiências positivas e negativas e tire lições. Não fica muito preocupado com isso. Nenhuma leitura ela é totalmente negativa ou totalmente positiva. As leituras elas servem para nos dar lições, para nos ensinar e às vezes através de um livro que nos provoca, que nos causa dor, que até mesmo faz aquela coisa que nós chamamos de gatilhos, nós podemos descobrir coisas a nosso respeito, e voltamos à coisa lá da sensibilidade que eu disse antes, e nos fortalecendo, e nos modificando, e nos moldando. E isso não vale apenas para livros, mas isso também vale para relações. Às vezes a gente fica tão fechado em nós, numa coisa de solidão, de querer se isolar, de achar que está todo mundo errado, que o mundo é um caos. E apesar que o mundo está mesmo um caos, mas nós deixamos de enxergar que há também pessoas positivas, pessoas que lutam, etc. E nós ficamos ali fechadinhos no nosso cantinho, escondidinhos, sendo que o melhor é a gente sair, avançar, conversar, né? Não ter medo de ler um livro e arriscar e não gostar, de assistir um filme e também ter uma decepção, de quebrar a cara com uma pessoa, sabe? A gente tem que ter essa coragem de estar se relacionando com as pessoas, com as coisas, etc. E aí, se não deu certo, você ganhou uma experiência. Olha, essa pessoa realmente não dá certo para mim, esse livro não dá certo, e eu posso caminhar, eu não vou ficar preso. Agora, se a gente ficar remoendo, é como se a gente tivesse acorrentado. Por mais que a gente caminhe, tá uma corrente ali, me prendendo aquele relacionamento do passado, aquele homem, aquela mulher que me desagradou, aquele livro que foi uma porcaria, e eu fico ali acorrentado só pensando nisso e deixo essas correntes me puxar para trás e não caminho, e não prossigo, e não vejo que eu possa caminhar com liberdade. Tá na hora da gente tentar e lutar muito para quebrar essas correntes, se desencilhar delas, até porque, por pior que as correntes sentimentais sejam fortes, eu vou dizer uma coisa: correntes sentimentais sempre tem uma argola de papel, e são essas argolas de papéis, ou tem uma chave de um cadeado para você
abrir e se libertar. Descubra a sua chave, descubra a gola de papel e se liberte. Seja forte, vai ali, vai aprender. Por muito tempo eu estava percebendo que eu estava me isolando demais das pessoas. E talvez por isso eu me concentrasse demais aqui nas redes sociais. Hoje eu sei, eu continuo gastando meus tempos nas redes sociais, porque elas me permitem contato com vocês, me permitem conversar. Mas eu também estou me permitindo ter experiências reais, estou conversando com pessoas, estou saindo mais de casa, ou então, se eu não saio de casa, eu converso com as pessoas pelo WhatsApp. É claro também que eu tenho que me organizar, porque eu tenho que fazer as minhas leituras, eu tenho os meus trabalhos, senão a gente também se perde nessa coisa de ficar conversando e acaba não trabalhando, acaba não fazendo as nossas coisas. Nós temos que planejar, organizar a vida, ter tempo para tudo, ter tempo para lazer, tempo para conversar, tempo para relacionar, tempo para ficar com alguém, tempo para namorar alguém, para desfrutar de amor, beijos ou amizade, abraços, carinhos, boas conversas. Nós precisamos disso. Ninguém vive triste. Se você não está a fim de ter um relacionamento com alguém mais sério, de trocar beijos, etc., tenha pelo menos uma amizade, converse, partilhe, saia de casa, veja pessoas, vai dosando, tenha momentos felizes. Se de repente essa pessoa não te valorizar pelo que você é, lembre-se, sabe? Ai, quando eu tô bem tá todo mundo do meu lado. Aí você não quer se relacionar. Pelo amor de Deus, aproveita aquele momento. Quando você estiver mal, aproveita de outra maneira. Veja por que você está mal e comece a ver quem também te largou. E no fundo, quando alguém te larga, sempre aparece alguém também que te abraça. É porque a gente fica tão concentrado naquelas pessoas que nos largam que a gente não vê quantas pessoas nos estendem a mão, quantas pessoas nos abraçam. Talvez a gente não esteja procurando no local certo. Então, se naquele local não tem ninguém que te abraça, vá para outro. Sempre você vai encontrar alguém que vai te pegar no colo. Não seja assim tão negativo. Eu sei disso, eu já fui assim. Hoje eu vou e ando sem medo, destemido. É claro que às vezes surge um medinho, surge um frio na barriga, surge uma lágrima, surge um choro, mas bora, bora. Deixa pra lá esse sofrimento e vá viver, vá melhorar, vá ler e veja se o que vale a pena arriscar. Tem coisas que vale a pena insistir, tem coisas que não vale a pena ficar insistindo, que é melhor desistindo. Isso também estou falando de livros. Você lê e não existe fórmula. E é engraçado, mesmo que você faça uma escolha errada. Ah, eu deveria ter largado esse livro, ou eu deveria ter largado essa pessoa, eu não deveria ter feito isso. Você acaba aprendendo alguma coisa em tudo, mas em tudo. Não há nada na nossa vida que a gente não aprenda. É claro também que a gente tem que calcular certos riscos, não é? Existem situações tipo, eu vou colocar, eu tenho que enfrentar tudo agora, então eu vou colocar um pedaço de madeira de uma janela de um prédio para a janela do outro e vou andar ali. Pelo amor de Deus, isso é loucura. Você vai se estrepar, vai cair, vai se machucar. Você não precisa disso. Existem certas situações que você também não precisa viver, né? Calcule. Se o risco for muito grande, se o risco poder causar problemas de saúde, morte, etc. Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando, sabe? Aprenda a dosar, aprenda a se fortalecer, aprenda também a ter segurança. Essas coisas vão se aprender. Se você está na dúvida, procure alguém para se aconselhar, sabe? Procure ajuda profissional. Você não está sozinho. Às vezes a gente aprende com a vida, na paulada. Mas tem coisas que a gente aprende conversando. Nem tudo precisa ser na paulada, na experiência real. A gente pode conversar com um amigo, pode procurar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, um padre, um pastor. Às vezes também a gente se estrepa com essas pessoas que a gente achava que ia nos ajudar, elas nos estrepam, mas tudo faz parte da vida. Eu só sei de uma coisa: quanto menos você se arriscar, quanto mais você ficar preso, quanto mais você se isolar, você acaba se tornando uma estátua. E eu acredito que você não quer se tornar uma estátua, você quer se tornar um movimento, quer ter vida, você quer ter alegria. Vai por mim. É sempre melhor a gente caminhar. Eu acho que
apesar de todas as minhas divagações. Ai, horrível. Mas eu acho que, apesar de todas as minhas divagações, essas enrolações, eu consegui transmitir uma mensagem aí para você pensar. Comece a ler nas entrelinhas. Você vai entender que você nasceu para brilhar. E se nasceu para ficar na escuridão, olha, meu amigo, minha amiga. Às vezes o escurinho traz cada experiência boa. Ai, abafa no escurinho do cinema. Chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. E eu não estava falando só do escurinho do cinema, não, gente. Ai, deixa eu parar de falar disso, porque aqui é um canal de família e mames pode não gostar que eu fale dessas coisas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!